Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Que friozinho, né? Não sei aí onde você está, mas aqui tá bem frio. Então, hoje eu fiz um vídeo logo pela manhã, né? Que eu ia estar comentando em relação do assunto dos nossos traumas, dos nossos medos, de tudo que é, das nossas dificuldades, de tudo que a gente vem passando na nossa vida conforme a gente vai crescendo, desenvolvendo, né? Desde a gestação. Então, gente, o que eu falo para vocês? O meu entender é que na nossa gestação a gente sente, acaba sentindo e tudo aquilo que nossa mãe sente passa para nós. Seja de um ambiente fraterno, seja de um ambiente onde haja brigas, seja bom, seja ruim, tudo isso ele interfere na gestação da mãe, né? E infelizmente a criança que está sendo gestacionada ali, ela vai se desenvolvendo com tudo aquilo. Porque o bebê, ele sente tudo. O bebê sente quando a mãe chora e reage também quando a mamãe está feliz, né? Triste, todas as emoções e todo lugar, tudo que é externo, a criança sente. E isso lá na frente, a criança vai chegar um tempo que ela vai começar a viver inconscientemente aquilo que foi e que teve através dessa gestação. Então, imagine uma construção de uma casa ou de uma escada. Tem a sua base, né? Eu acredito que na gestação a nossa base é essa construção, aonde tudo se inicia. Se ali não tiver uma base reforçada, se ali não tiver uma base para que tudo gere aqueles 9 meses, tudo bem com aquela criança, infelizmente tudo vai vir à tona num tempo inconsciente. E vem mesmo. Então aquela criança sente tudo aquilo, ela nasce, ela vai crescendo, às vezes ela vai ter comportamentos que pais não vão entender, crianças agitadas, crianças que são difíceis de ouvir o não, de aceitar o não, né? Hoje, tudo é rotulado, tudo é rotulado, tudo tem um diagnóstico, né? Se a criança é inquieta, se a criança fala demais, se a criança é esperta demais, né? Porque tem suas diferenças. Aquela criança pode ter a vir um diagnóstico, né? De hiperativo, criança com déficit de atenção e tantos outros diagnósticos. E essa criança simplesmente pode não ter nada disso. Ela simplesmente pode ser que o corpo esteja gritando, falando e ninguém está ouvindo aquela criança. É uma forma que o corpo tem de expor tudo aquilo que está lá dentro. Assim somos nós também, os adultos. Então, nem sempre aquela criança realmente tem o diagnóstico, realmente ela tem o TDAH, ela realmente é hiperativa. Não, nem sempre.
Eu falo disso porque eu tenho um exemplo do meu filho Anderson, que ao passar do primeiro para o segundo pré, ele em casa ele tinha um comportamento e na escola ele tinha outro. E para mim, todas as vezes que eu ia na reunião de pais, a professora chegava e falava: mãe, teu filho está com um comportamento não agressivo, mas com ele mesmo, não com outras crianças. É com ele mesmo, parece que ele luta com ele. Ele tá fechando o caderno, ele não aceita, ele fala que ele é burro, que não entende. E quando ele fica nervoso, ele estava tendo um comportamento assim de ficar distante das outras crianças ali da sala. Ele ficava no cantinho só dele. Então a professora começou a ter, ela começou a prestar atenção e ela me encaminhou, né? Mãe, procura um médico, porque teu filho provavelmente ele tem um déficit de atenção. Ele tem autismo, mesmo que leve, ele tem traços de autista. E a gente fica tudo preocupada, né, gente? E assim eu fiz, levei meu filho num psicólogo, levei ele num neuro. E meu filho tomou, gente, meu filho tomou por mais de um ano um remédio que ele não precisava. E eu vou explicar o porquê. Com o passar do tempo, o remédio não ajudava ele, muito pelo contrário. O remédio deixava ele desacelerado, meio que dopado, assim como alguns adultos ficam com remédio controlado, né? E eu ali é conduta médica, quando é conduta médica, os pais fazem aquilo que os médicos, né, passam lá a receita e pedem para fazer o acompanhamento, o tratamento, e assim eu fiz. E depois eu percebi que ele não estava mudando nada, não estava tendo, o aprendizado não estava acontecendo. O comportamento dele durante as reuniões eram as mesmas queixas. E dentro de casa, onde ele tinha atenção, ele não era aquela criança. Então eu peço para você prestar atenção aqui no que eu vou dizer. Aquilo fazia tanto eu sofrer quanto ele. Porque eu chegava, eu não tinha uma resposta conclusiva da psicóloga, da profissional que estava acompanhando ele. E ele tomando remédio. Até que um ano e meio mais ou menos depois, eu encontrei um anjo. Eu falo que essa pessoa foi um anjo na minha vida. Que a gente conversando e eu falei do caso do meu filho. E ela falou: Kelly, o meu filho, ele tem vários diagnósticos e ele também não estava conseguindo se alfabetizar. E isso aconteceu bem no período da pandemia, onde as escolas fecharam, né? As aulas foram todas sendo online. Então, o que houve? Ela falou assim: leva teu filho na psicopedagoga, na qual eu tô levando meu filho. Ele já está lendo, olha só, ele já está lendo e está escrevendo. Então, eu falei, eu vou tentar, né? Se deu certo com ela, eu vou levar o meu filho, porque eu quero o melhor para ele. Aí eu fui, toda vez são os pais o responsável que tem a primeira conversa, a primeira consulta, né, com o profissional e comigo, com meu esposo.
Desculpa. Desculpa, gente. Não foi diferente. Então, nós conversamos ali. E eu expliquei o caso dele e falei da medicação que ele estava tomando já há algum tempo. Só que as queixas continuavam na escola. Então, ela falou assim: daqui uma semana você vai me trazer o teu menino, eu vou ficar com ele, eu vou prestar atenção, vou avaliar, né? E qualquer coisa eu vou direcionar ele, vou encaminhar para outros especialistas, para ver se realmente ele tem a necessidade de tomar essa medicação. E se realmente o teu filho tem esses diagnósticos, segundo o que foi passado para vocês. Gente, na outra semana eu levei meu filho, depois da consulta dele, meu esposo levou ele para o carro e eu conversei com a psicopedagoga, que me informou: Kelly, aparentemente teu filho não tem nada. Aparentemente eu não vou fechar o caso, porque eu não tenho exames, não tenho como falar, não, ele realmente não precisa dessa medicação. Mas eu vou te encaminhar para a gente ver o que é que está acontecendo. Ele não consegue juntar o A com o N, o 1 mais 1, somar o 2. Ele não estava alfabetizado de forma alguma. Isso ele já estava para indo do primeiro para o segundo ano. Olha só quanto tempo de sofrimento nosso, desse menino que não estava aprendendo a ler e nem a escrever. E aí nós fizemos tudo que ela pediu, levamos ele, né? Ele começou a ser acompanhado por esses profissionais. E enfim, gente, meu filho realmente não tinha nada. Eu levei ele para fora, em especialistas para fora da minha cidade, que eu moro aqui, né, em Tupã, e o laudo deu que ele não tinha nada. Então eu estava dopando meu filho, dando remédio, que sim, lá na escola ele ficava dopado, sem aprendizagem nenhuma, e aqui em casa ele continuava sendo a mesma criança. Então ela falou: Kelly, então agora eu vou intervir. Eu falei: o que é isso? Me explica, o que é isso? O que significa intervir? Ela falou: agora eu vou na escola, eu converso com o diretor, com professores, com todos os envolvidos na escola onde seu filho estuda. E vou ver o que é que está acontecendo, porque o problema não é o seu filho. Gente, eu tive uma surpresa, aquilo eu chorei. Chorei porque meu filho não precisava daquela medicação durante todo aquele tempo. Ele era simplesmente uma criança saudável que não estava tendo atenção suficiente na escola. Eu não julgo a professora, gente, eu quero que vocês me entendam que eu não estou julgando a professora, tá? Ou as professoras, porque isso me rendeu pré-1, pré-2, primeiro ano até o segundo ano, né? Então, de queixas de comportamento e não alfabetizagem nenhuma. Então ela foi, conversou, e eu vou te falar, gente, com as consultas que ele teve com ela, o acompanhamento que ele fez com ela, e depois que ela interviu na escola, ele em menos de um mês,
ele aprendeu a escrever o nome completo dele, coisa que ele não conseguia, por mais que eu em casa tentasse, ele não conseguia. A lógica dele não conseguia. E ela conseguiu, sem medicação, apenas com atenção. Ela ouviu o meu filho. Ela viu qual era a necessidade do meu filho. E a necessidade dele era somente atenção, gente. Porque na escola, quando ele não sabia, a professora chamava no quadro, né? Colocava matéria. E como os demais já sabiam, já estavam bem à frente dele, ela não ia largar uma sala, vamos supor que de 30 alunos, e abandonar os 29 para dar atenção para um que não estava acompanhando. E lá ele teve toda essa atenção necessária de uma pessoa especializada, que ajudou, que entendeu e alfabetizou meu filho. E a partir daí que ele se sentiu igual aos demais, ele mudou o comportamento. Ele começou a se socializar mais com as crianças. Ele interagia, coisa que ele nunca havia feito. Ele começou a interagir nas aulas. E isso para nós foi uma bênção. Foi uma bênção. Porque aí foi só alegria. Toda reunião, para mim, era um orgulho chegar lá e falar: nossa, como teu filho mudou. Como teu filho está aprendendo. Nossa, agora ele tem resposta para tudo. E assim, independente daquela atenção que ele não teve, quando ele mais precisou durante aqueles anos, e acredito que muitas crianças estão passando pela mesma situação que o meu filho passou. Eu sou grata, mesmo com tudo isso, eu sou grata. E até hoje ele é um menino super inteligente, nunca precisou mais de... Na verdade, ele nunca iria precisar, né? Mas, por falhas humanas, ele veio ter que tomar a medicação. E nós, como pais, né, nós responsáveis, nós administramos toda a medicação que foi dada para nós, o que competia a nós, né? E então eu queria dizer a respeito disso. Muitas crianças estão gritando, gente, gritando. O corpo da criança fala, o nosso corpo grita aquilo que inconscientemente a gente não consegue falar. Principalmente para uma pessoa ou uma criança que é calada, que é normal. Gente, cada um tem a sua natureza. Tem aqueles que falam demais, tem aqueles que são quietinhos, né? São explosivos, brincam, outros já não gostam de brincar, já são mais na deles. Gente, isso faz parte da natureza. Pensou se todos fossem iguais? Pensou se todos fossem iguais? É igual aquilo que a gente escuta às vezes, aquele ditado que fala: pensou se todo mundo gostasse de uma só cor? O azul, por exemplo, ou o amarelo. Ah, o que seria das outras cores? Não é? Então, o que seria das outras crianças se elas permanecessem todas iguais? Que mundo seria o nosso se um complementa o outro? Se a minha habilidade é de falar, eu vou falar. Se eu tenho habilidade para ouvir, eu vou ouvir. Se eu tenho habilidade para qualquer outra coisa, dançar, pular, fazer teatro, tantas e tantas coisas, então não podemos ser iguais. Temos sim que cada um ter a sua habilidade, a tua competência e ser respeitado por isso, né? Então prestem atenção nas suas crianças, quando dentro de casa
Elas são e têm um comportamento, e lá na escola ou qualquer outro lugar que vá, você tem a informação ou é chamada a atenção que seu filho não está tendo o comportamento que ele tem dentro da tua casa. Gente, vamos prestar atenção nos nossos filhos. Porque se não fosse essa pessoa falar, Kelly, leve em tal responsável, tal, essa pessoa que é a psicopedagoga, desculpa, me falhou aqui a palavra na cabeça, né? Meu filho estaria até hoje, talvez, aprendendo uma coisa ou outra com muita dificuldade, talvez até tomando mais medicações. Então, a medicina é super importante, muito importante. Só que nós temos sim que ter esse olhar humanizado para ver se realmente há necessidade da medicação, né? Então, vamos reparar, gente, vamos prestar atenção nos nossos filhos. Tá acontecendo alguma coisa? Será que em casa tá acontecendo alguma coisa para essa criança tá com um comportamento estranho, com um comportamento lá fora diferente? Ou se é lá fora que tá acontecendo algo estranho e às vezes dentro da tua casa você não repara que o teu filho está diferente. Falta de diálogo, né? Muitas vezes é. Muitas vezes é. Essa rotina louca da gente. Essa correria nossa do dia a dia, às vezes, não nos deixa prestar atenção no que acontece ao nosso redor. Principalmente com os nossos. Às vezes nós cuidamos mais, igual no caso do meu trabalho, eu tenho tanta coisa, tanta gente para cuidar, para resolver problemas, para resolver situações, que às vezes eu me deixo aqui em casa. Eu esqueço até de mim. E isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. Nós temos que nos policiarmos e estar atento a tudo isso, né? Então, eu queria... Bom, esse foi um exemplo que eu dei do meu filho, em questão do comportamento dele, da medicação, e que graças a Deus foi resolvido através de uma pessoa que teve a atenção de ouvir e se atentar ao que estava acontecendo com o meu filho. Uma especialista nisso. Uma pessoa super humanizada. E graças a Deus, né? Então resolveu. E em questão de todas as outras coisas que eu queria dizer também, que a nossa vida, sim, ela é construtiva, né? É um dia após o outro. É uma construção. São degraus e degraus que nós vamos subindo. E conforme vai chegando as lutas, conforme vai chegando os desafios, talvez aquilo que lá do útero da nossa mãe, ele se exprime, ele se revela através de sintomas que nem sempre são doenças, né, gente? Nem sempre são doenças e a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe. Eu tenho o meu exemplo, que um tempo também eu adoeci. Eu tenho a minha pressão baixa. Eu adoeci. Minha pressão não queria normalizar. Eu fiquei internada. Eu passei pelo clínico geral, que me encaminhou pelo cardiologista. A minha pressão estava 8/4. Os meus batimentos cardíacos estavam 48, 49. Não queria subir muito.
Gente, eu fiz todos os tipos de exames que vocês imaginarem, eu fiz. Eu fiquei praticamente 5 dias internada, tomando soro, dormindo. Eu dormia conversando com as pessoas. Deu um bloqueio no meu cérebro tão grande que eu simplesmente dormia. Eu não conseguia falar 2 palavras que eu dormia. E eu fiz tomografia, eu fiz ressonância, fiz tudo quanto é tipo de exames, de hemograma. Todos que vocês imaginarem eu fiz. Nada foi constatado. E eu saí sem explicação nenhuma. Sem explicação, porque os médicos não tinham que explicarem para mim o que estava acontecendo comigo. Ninguém tinha, porque se houvesse um diagnóstico, ia falar: Kelly, você está passando por isso, você está assim porque está com problema de coração. Eles pensaram até que eu tive um AVC, mas eu não tive nada. Eu simplesmente passei mal, minha pressão caiu, não normalizava. E eu fiquei internada procurando, através de exames, sei lá, uma explicação para aquilo que estava acontecendo comigo. E hoje, somente hoje, que eu estou tendo acesso ao curso de psicanálise, que eu entendo, gente, que o meu cérebro, ele teve um bloqueio. E aquilo, para mim, foi exaustão. Foi uma exaustão, onde houve um bloqueio, onde o meu corpo queria como que eu posso explicar para vocês, se ausentar dali, daquele mundo que eu estava e repousar. Simplesmente isso. Eu cheguei no ponto de esquecer onde eu estava dentro da minha casa, quem eu era, não sabia onde eu estava. Entrei em prantos, houve um bloqueio total, sabe? Não sei nem como dizer para vocês, um esquecimento. E o profissional que me atendeu falou que o que houve comigo, ele me deu um nome, que se chama Síndrome Global Transitória. É quando o cérebro está cheio de informações, nós temos muitas coisas para serem resolvidas, e são tantas e tantas coisas que naquele momento onde o corpo não aguenta mais, ele faz aquele bloqueio. E foi o que houve comigo. Oh, perdão, gente. Então, o corpo só queria sair dali. A alma estava gritando, eu já não estava mais conseguindo. E eu fiquei de atestado por alguns dias. Meu corpo só queria cama, minha cabeça já não pensava em mais nada. Eu achei até que eu estivesse desfalecendo por aqueles dias, que fossem os meus últimos dias aqui. É uma coisa assim que é bem difícil para explicar. Mas agora eu entendo, gente, isso daí. Aquele degrau que eu estava subindo, para mim, estava sendo difícil. Eu estava totalmente submersa de problemas, de situações para serem resolvidas. E eu não consegui lidar com aquilo.
Mas com o tempo, né, eu fui medicada, as medicações me ajudaram bastante. E eu fui, só que assim, a minha saúde não foi mais a mesma. Virava e mexia, eu estava da mesma forma. Parecia que eu nunca mais eu ia voltar a ser aquela Kelly de antes, ter aquela saúde que eu sempre tive. Eu tinha essa impressão. Mas hoje, né, eu cheguei ao consenso de que realmente era o meu corpo gritando para mim, expondo para mim aquilo que eu não conseguia entender. Então, gente, a nossa fase adulta, ela é complicada, né? Ela é bem complicada. Porque a gente abraça um mundo cheio de problemas, onde a gente fala assim, meu Deus, eu queria tanto voltar para a barriga da minha mãe. Queria tanto voltar. Aquele tempo que eu não tinha preocupação nenhuma em pagar boletos, não tinha nada, simplesmente não tinha nada, não tinha pensamentos de o que vem amanhã, o que será de nós amanhã, o que é este mundo que estamos vivendo. A gente não tinha preocupação nenhuma, eu não tinha preocupação nenhuma, e é por isso que às vezes a gente quer voltar para aquele lugar que nós nos sentíamos tão seguro, né? Ali nós estávamos totalmente seguros no útero da mãe. Então, aí chegam os desafios e os resultados deste longo e complexo processo que a gente passa, ele se torna no amadurecimento, né, gente, de tudo aquilo que a gente viveu. Então, chega um ponto que a gente vai ter a oportunidade de escolher quem a gente quer ser. A partir do momento que ressignificamos a nossa vida, nós chegamos a um ponto que nós podemos escolher o que queremos ser e reescrever a nossa história. Porque às vezes, igual eu que já passei dos meus 40, eu sempre imaginei, nossa, eu tô velha demais para começar alguma coisa. O tempo passou rápido demais. Eu costumo dizer para os meus filhos e para quem convive comigo, e isso é um fato, isso é uma verdade, que eu tenho mais histórias para contar do que tempo para viver. E isso, gente, não é nem debatível. Isso realmente é um fato. Nós temos muito mais história para contar do que dias para viver, né? Então, para lidar com o passado, a gente tem que se curar para tentar fazer um futuro diferente em todo momento. E eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta para vocês refletirem em questão do que eu falei, se fez sentido para você ou se não fez também. Às vezes falar, eu assisti e não era nada daquilo que eu pensei que fosse ouvir, né? Se está acontecendo isso agora com você, já aconteceu comigo também, de abrir vídeos que eu falei, ai meu Deus, para que eu abri, né? Não teve nada do meu interesse. Mas para você que fez sentido esse vídeo, eu vou deixar aqui uma pergunta para você pensar, né?
Você já pensou, olha só, gente, como alguma dificuldade que você conseguiu superar na sua vida moldou a pessoa que você é hoje? Você já pensou alguma vez em questão disso? Que a dificuldade nos faz superar e nos molda? Então fica essa questão aí. Pense e converse com você. Porque hoje nós temos, independente do que ocorreu, da nossa gestação até os dias de hoje, se foram bons, se foram ruins, os momentos, as dificuldades, nossos traumas que vêm à tona a todo momento, né? Gente, a gente pode mudar o nosso dia de amanhã, apesar que o amanhã não nos pertence. Isso eu sei. É uma forma de dizer que o agora, não vamos colocar então amanhã, porque eu creio também que o amanhã não nos pertence. Então vamos colocar no ponto de hoje, de agora, o que eu posso fazer por mim? Qual é a mudança que eu posso estar fazendo por mim? Fica aí a pergunta para você, tá? Tenha uma boa noite. Espero que vocês tenham se encontrado nessas palavras, nesse vídeo de agora. E se tiver alguma pergunta, gente, pode deixar que eu vou responder para vocês. Também, se tiverem críticas, eu estarei aceitando, porque eu nunca fiz vídeo na minha vida assim. Nunca. Eu já trabalhei no comércio e tem pessoas que me conhecem, a maioria das pessoas aqui me conhecem, que eu trabalhei muitos anos durante o comércio e teve vídeos que eu fiz de postagem, né, das mercadorias que eu trabalhava. Então, foram poucos vídeos que eu fiz, mas fazia muitos anos que eu não pegava e falava assim com pessoas em questões que para mim estão sendo novidades, que para mim estão reconstruindo a minha vida, me reconstruindo, ressignificando a minha vida, me perdoando por tantas coisas que eu vivia me julgando, que eu vivia me acusando. Então, gente, que Deus abençoe a noite de vocês. Agora sim eu me despeço, tá? Que Deus abençoe também o domingo, que seja um domingo abençoado, um feliz Dia dos Pais para vocês, para aquele que é pai, para aquele que é mãe no lugar de pai, para aquele que é responsável e que também é pai. Eu deixo aqui um feliz Dia dos Pais para todos vocês, com muita luz e com muita bênção na vida e na casa de vocês. E na família também. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.